pode pôr aí o trem para começar a gravar tudo certinho. Graças a Deus. Olha, seminário de oração, IEQ São Jorge, e nós vamos começar fazendo uma leitura bastante oportuna. Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Tá bom? Se você puder chamar pessoas, convidar pessoas, incentivar pessoas, tá? Eu penso que vai ser de grande valia para todos. Para todos. Gênesis 18, verso 23. Diz assim, ó. Abraão aproximou-se dele e disse. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Olha a pergunta do Abraão, perguntando a Deus: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele no lugar estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Então, a oração é falar com Deus, de um jeito simplificado e fácil para nós entendermos. Orar é falar com Deus. O Abraão está falando com Deus. O Abraão está conversando com Deus. E o Abraão está conversando com Deus debaixo de um contexto aonde Deus, ele informa, ele avisa, ele fala que Sodoma e Gomorra estão perdidas no pecado, e Deus vai agir em relação a esse comportamento da população, dos habitantes daquela região. Então Deus está informando: olha, eu vou tomar uma decisão, eu vou agir, a coisa está fora daquilo que eu gostaria que estivesse, a coisa não está legal para os homens, já que não está legal, eu vou intervir, eu vou trabalhar na questão. Então Deus começa a conversar com o Abraão, e o Abraão argumenta com Deus, dizendo: mas o Senhor vai acabar com o ímpio e o justo? O ímpio vai acabar sofrendo junto com o justo vai acabar sofrendo junto com o ímpio? É o ímpio que tem um comportamento equivocado, errado, um comportamento que não é legal, e é o justo quem vai acabar pagando a conta disso daí. Então, Abraão começa a conversar, a argumentar com Deus, e veja que é legal, é importante, é necessário nós conversarmos com Deus, não nós colocarmos Deus na parede e queremos dizer a Ele o que Ele deve fazer, mas nós conversarmos com Deus e argumentarmos com Deus. Veja, é uma conversa, é um relacionamento, é um momento onde Deus e Abraão estão se relacionando, a conversa entre os dois está sendo desenrolada. Veja bem, o verso de número 26, Deus responde assim, ó: respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles, os justos. Então Abraão conversa e intercede em favor dos justos, e entre os justos estava a família de Ló, seu sobrinho. Abraão, ele conversa com Deus, e Deus responde para Abraão: Abraão, olha, é o seguinte, se ali tiver 50 justos, eu
poupo a cidade por causa do amor que eu tenho a esses justos. Está aí, verso 27 agora. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado, a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse Deus: se encontrar ali 45 justos, não destruirei a cidade. Verso 29. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Veja que interessante que Deus e Abraão estão conversando. Então Deus fala com Abraão, o Abraão fala com Deus, há aquele retorno, aquele feedback, Deus fala com Abraão, Abraão dá ouvidos a Deus e conversa com Deus. Aí Abraão fala com Deus e Deus dá ouvidos a Abraão e responde a ele. Veja como que deve ser um relacionamento. Veja como que um relacionamento deve ser portado em todas as esferas. E aqui eu só quero abrir um parênteses, mas eu já volto para a conversa de hoje, que é a oração. O marido e a mulher, os dois têm que se falar, têm que se conversar. O pai e o filho têm que se conversar. Um tem que falar, mas o outro tem que falar também. Um ouve o outro e o outro ouve o um. Dentro de uma empresa, o patrão fala. O patrão fala e o subordinado, o colaborador, e assim por diante, ouve. Mas o colaborador, o subordinado, ele fala e o patrão ouve. E assim deve ser um relacionamento. Relacionamento tem que ser desse jeito. Então Deus está falando com Abraão, o Abraão está ouvindo Deus, aí Abraão está falando com Deus, Deus está ouvindo Abraão e segue a conversa. Verso de número 29. Se encontrares apenas 40, insistiu Abraão, ele respondeu: por amor aos 40 não destruirei. Verso 30. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar, e se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30 justos, não destruirei a cidade. Olha, verso de número 31. Diz assim: prosseguiu Abraão. Agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Por amor aos 20, não a destruirei. Veja, segue o texto. Então, verso 32. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. Só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Por amor aos 10. Veja que em Sodoma não haviam 10 justos. Mas
O Abraão, ele está conversando com Deus e ele está intercedendo. Ele está intercedendo. Ele está orando a Deus e ele está ouvindo Deus dar as respostas a ele. E ele está argumentando com Deus. A importância da oração na vida de qualquer pessoa. A importância da oração na vida de alguém que quer ser bem-sucedido na vida. E quando eu digo bem-sucedido, não estou falando única e exclusivamente financeiramente, mas financeiramente também, em todas as áreas da vida. Uma pessoa que quer ser bem-sucedida, ela precisa entender a importância e a necessidade de se relacionar com Deus através da oração. Orar é falar com Deus. Orar é conversar com Deus. Orar é demonstrar a amizade, amor, carinho, respeito por aquela pessoa amada. No caso, Deus. Então, se você ama a Deus, é importante que você entenda a importância e a necessidade de você falar com Ele. Mas é importante que você entenda que quando você fala com Deus, Ele não vai te deixar falando sozinho. Você fala com Deus. O exemplo do Abraão aqui é um exemplo muito interessante, porque é um exemplo que mostra o Abraão falando e Deus falando também. Tanto um fala quanto o outro fala. Às vezes a pessoa ela ora, mas ela faz a oração dela. Aí Deus vai falar com a pessoa e Deus fala com a pessoa através da palavra. Mas quando é hora da pessoa ouvir a palavra, a pessoa não ouve a palavra. Não ouviu a palavra, quebrou o relacionamento. Você já viu alguém, talvez você enfrente, eu espero que não, mas já viu aquela questão onde num relacionamento é só um que fala e o outro ou não fala nada porque não pode falar, ou não fala nada porque não quer falar? Você já viu como que é ruim? Viu? Mas fala. O que tem? O que você tem? O que aconteceu? Fala. É uma coisa tão chata, tão desagradável. Agora imagine, se na nossa vida, no dia a dia, é algo desagradável, nós estarmos num relacionamento com alguém, e entenda por relacionamento, nas esferas, por exemplo, social, né, onde a pessoa tem um relacionamento de amigo, ou um relacionamento na esfera profissional, como um cliente fornecedor, um profissional que está ali atendendo alguém. É ruim quando não há uma conversa. Na esfera conjugal, um marido e uma mulher, né, uma esposa, não conversam, não se relacionam. E não estou falando de relacionamento no tocante ao sexo, à vida sexual, mas eu estou falando no tocante ao relacionamento verbal, onde é importante, onde é necessária a conversa. Principalmente nos dias de hoje, e há pessoa que não gosta que fale assim, mas não tem como não falar. A tecnologia tão avançada, e nas famílias e nas casas, cada um com o seu telefone celular, e um conversando no telefone celular virtualmente, o outro virtualmente, e o outro virtualmente, todos virtualmente conectados a alguém, mas de fato a ninguém. As famílias estão ruindo, amizades estão ruindo, relacionamentos estão ruindo, porque se deixa de lado, se abandona aquilo que é o físico, que é o factual, que é de fato um relacionamento que transmite a emoção, para se viver um relacionamento virtual, onde muitas vezes a pessoa do lado de lá ou do lado de cá nem existe. Nem existe.
às vezes é construída uma figura, um personagem, como são os personagens das novelas, dos filmes, das minisséries, dos seriados e assim por diante. Personagens que não existem, mas que, por algum motivo, na intenção de se relacionar, eles constroem aquela história. Sabe, em Cristo, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento que é real, que é verídico, que é de fato, porque Deus existe. Porque quando nós falamos com Deus, Ele nos ouve. Porque quando nós conversamos com Deus, Ele nos dá a devida atenção. Não tem perigo de nós conversarmos com Deus e termos que dizer a Deus, viu, para com isso. Outro dia eu vi um vídeo, na internet, uma criança estava sendo alimentada, aí a pessoa que estava alimentando, não sei quem é a pessoa que alimentava, a pessoa estava pegando do prato com uma colher, assim, com uma colher, o alimento, ia levar à boca da criança, a criança com a boca aqui e a colher lá do lado de lá, a criança pega o telefone e maia o telefone no chão, para ver se chama a atenção, se desperta. Não tem perigo de acontecer isso aí com Deus. Deus está atento a você o tempo todo. Deus está atento à sua oração o tempo todo. Deus está atento à sua fala, a esse relacionamento construído pelo vínculo, pelo elo do amor que Ele tem com você. Ele te ama. E Ele te ama não por aquilo que você pode oferecer a Ele. Tanto que a Bíblia nos ensina que Ele prova o seu amor para conosco quando nós ainda éramos pecadores. Não tínhamos e não tínhamos nada para oferecer a Deus. Mas ainda assim Ele nos ama. Então veja bem. Abraão conversa com Deus. Abraão se relaciona com Deus. Abraão argumenta com Deus. Deus fala com Abraão. Há um retorno, logo o relacionamento está sendo um relacionamento saudável. Por quê? Porque o Abraão está falando, Deus está o ouvindo. Logo, Deus fala com Abraão e Abraão ouve o que Deus tem para falar. Muitos relacionamentos, e o tema nosso não é relacionamento, mas a oração, ela gira em torno do relacionamento que temos com Deus. O tema é a oração. Muitos relacionamentos estão debilitados. Por quê? Porque há quebra do ouvir e falar, do falar e ouvir. Há essa quebra. Vejamos alguns textos bíblicos. Quero passar para você alguns textos bíblicos. Está com caneta e com papel aí para anotar? Se tiver, aproveita e anota, tá bom? A primeira coisa que eu quero mencionar. A primeira oração mencionada está em Gênesis 4, 26. Diz assim, ó, Gênesis 4, 26. Também a Sete era filho de Abraão, Sete era filho de Adão, nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Aí o final do versículo diz assim, ó, nessa época começou a invocar-se o nome do Senhor. Nessa época começou a invocar-se o nome do Senhor. A necessidade universal da oração. Todos nós precisamos orar, falar, conversar, nos relacionarmos com Deus. Veja, Salmo 65, verso 2 diz assim, ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. A ti virão todos os homens. Então a necessidade humana de se aproximar de Deus está explícita nesse salmo. Salmo 65, verso 2. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Isaías 56, verso 7, diz assim, esses eu trarei ao meu santo monte, lhes
darei alegria em minha casa de oração. Lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Casa de oração para todos os povos. Veja, outro texto, mostrando, apresentando a necessidade universal, independente da língua, povo, tribo, nação, independente da condição financeira, independente de qualquer coisa. A necessidade de relacionar-se com Deus. Veja, Lucas 11:2. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino. Um outro ponto importante que eu quero destacar aqui no tocante à oração. Então nós falamos do início, do período em que se começou a invocar o nome do Senhor. Nós falamos da necessidade da oração que é universal. Mas veja bem, alguém pode dizer assim: olha, pastor, mas eu não sei orar. Eu tenho dificuldade de orar. Eu não sei falar como o pastor. Eu não sei falar como o irmão, como a irmã que ora tal e flui a sua oração. Eu não sei, eu travo, dá um bloqueio. Olha, não sei. Veja bem, quem está conosco no dia a dia já me ouviu falar por mais de não sei quantas vezes. Quando eu comecei a minha vida de fé, que eu acompanhava minha irmã Beth nas orações que eram feitas nas casas no decorrer do dia, eram feitas campanhas de 7 semanas nas casas. Ela me convidava, eu acompanhava. Ali reunia um grupo de pessoas que buscavam respostas em Deus através da oração. Eu me lembro bem. O pessoal orava, o pessoal pulava, o pessoal gritava, o pessoal fazia aviãozinho, tinha de tudo ali. E William, era início da minha conversão, eu tinha uma dificuldade tamanha. Eu tinha uma dificuldade tremenda para falar. Às vezes eu conseguia falar amém, mas amém em pensamento. Amém. Mas havia dentro de mim a vontade, a intenção, o desejo de aperfeiçoar, de aprimorar o meu relacionamento com Deus. E esse desejo, quem gerava dentro de mim, era nada mais, nada menos que o Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito Santo que estava dentro de mim fomentava, alimentava esse desejo, essa vontade. E é o mesmo Espírito que está aí dentro de você. É o mesmo Espírito. Então veja, nós temos na oração a ajuda do Espírito Santo de Deus. Vamos ler a Bíblia em Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27, que diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Olha lá, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Alguém aí já ficou alguma vez sem saber ao certo como orar, o que falar, de que jeito orar e assim por diante? Não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que coisa joia! O Espírito, está falando do Espírito Santo, ele intercede pelos santos, que somos nós, ele intercede de acordo com a vontade de Deus. Então, é importante nós mantermos a nossa vida
sensível a essa voz que vai falando, que vai soprando, que vai tocando, que vai incomodando, que vai nos deixando meio que assim, que ecoa aqui dentro, que é a voz do Espírito Santo. Eu, por exemplo, isso aqui está dentro do meu coração, essa conversa já tem algum tempo. Ia iniciar semana passada, acabei não iniciando. Aí, hoje, estava por iniciar. E assim nós estamos iniciando. Mas veja, que antes de eu definir, não, vou começar mesmo essa conversa. Veja que houve dentro do meu coração, aqui dentro da minha mente, o pensamento: vou iniciar uma outra sequência de reflexões. E logo Deus falou assim, eu disse que o tema é oração. Eu tinha um outro estudo separado, estava com tudo lá aberto e pronto, que é o que eu ia direcionando para conversar. Mas Deus disse assim, é sobre oração que você vai falar. Então, a importância e a necessidade, num relacionamento, nós estamos falando do nosso relacionamento com Deus, a importância e a necessidade de nós estarmos dando ao Espírito Santo a oportunidade de falar ao nosso ouvido. Mas, mais do que isso, estamos dando ao Espírito Santo a devida atenção. Pastor, eu não sei como orar. O Espírito Santo vai te conduzindo. Você está aí, sabe por quê? Porque o Espírito Santo te falou, fica aí e vai ouvir, vai aprender um pouco sobre oração. Eu falei no início dessa conversa que nossa sequência de reflexão seria sobre oração, e você está aí. Amanhã você estará conosco novamente, ouvindo, aprendendo e entendendo sobre oração. Nós vamos conversando juntos sobre oração. E veja que é importante nós pensarmos a respeito da oração, porque a Bíblia, ela nos ensina que a oração dos santos, ela é preciosa. A oração dos santos é preciosa. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 5, verso de número 8. Apocalipse 5, 8. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, os anjos, eles levam, são as orações dos santos, as taças cheias de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Que coisa! Ao recebê-los, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles, as orações dos santos. Veja, a oração que você faz, ela é preciosa, ela é importante. Às vezes, você faz a sua oração e pensa, acho que Deus não vai me responder, acho que Deus não vai me dar satisfação, acho que não vai acontecer, e muito pelo contrário, a sua oração, ela é levada, recolhida, ela chega diante de Deus como um incenso. Olha outro texto, Apocalipse 8:3, diz assim: outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se, colocou de pé junto ao altar,
a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Então, a sua oração, ela sobe até Deus como um incenso. E para nós encaminharmos o final da nossa conversa na noite de hoje, eu acho importante e válido reforçar o quê? Acho importante e válido nós reforçarmos que, às vezes, as pessoas não dão ouvidos a nós. Às vezes, as pessoas não dão atenção a nós. Às vezes, as pessoas, elas fingem que estão nos ouvindo. Às vezes, as pessoas, elas fingem que estão preocupadas com aquilo que nós estamos vivendo, sentindo ou passando. Talvez você está vivendo nesses dias essa dificuldade, esse dilema, essa situação desconfortável de ter à sua volta, de ter perto de você alguém que finge estar te ouvindo, que finge estar preocupado com você, mas não está. E nem é porque a pessoa é má, nem é porque a pessoa não quer o teu bem. Às vezes é porque a pessoa ela já ouviu e ela nem sabe o que fazer ou como fazer diante da sua dificuldade e diante da sua necessidade. Então, há duas opções. A primeira delas, desanimar, desistir, parar, não falar, não argumentar, não expressar as suas vontades, os seus desejos e assim por diante. Ou falar, argumentar, expressar as suas vontades, seu desejo diante de Deus, que é, de fato, aquele que poderá te dar respostas. Quando Deus conversa com o Abraão, e eu volto para o início da nossa fala aqui para finalizarmos o assunto, quando Deus fala com Abraão, o Abraão tem uma intenção. Qual que é a intenção do Abraão? Ver a casa dele, a família dele, o sobrinho dele, a esposa e assim os filhos de Abraão, verem eles, a família, né? A família salvos. Então Deus está falando com Abraão e o Abraão está conversando com essa intenção de ver salvação, de ver resposta, de ver o mover de Deus na casa dele. E no final da história nós sabemos que Deus age em favor da família do Abraão. A oração é uma necessidade de todos nós. O Espírito Santo nos ajuda e ela sobe como um incenso a Deus. Então, é importante que você comece a partir de hoje, se ainda não o faz. Mas, se já o faz, é importante que você aprimore, aperfeiçoe, melhore o seu relacionamento com Deus através da oração. Assim sendo, eu quero finalizar a conversa de hoje fazendo com você uma oração. Qual vai ser a nossa oração? Nós vamos orar a Deus pedindo: Deus, nos ajuda a melhorar o nosso relacionamento com o Senhor. Pastor, mas como que eu vou orar? Sentado, em pé, deitado, ajoelhado? A forma de oração, Deus ouve a oração da pessoa sentada, deitada, ajoelhada e assim por diante. O importante é que haja a concentração. O importante é que haja a atenção devida naquilo que nós vamos fazer nesse momento. Tá bom? Então leva o seu pensamento a Deus aí e vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, amado e santo, bendito e poderoso, nós cremos, ó Deus, que o Senhor está nessa conversa, nos ensinando a aperfeiçoarmos o nosso relacionamento contigo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu não sei como essas pessoas que estão aí conosco estão nessa hora, Pai. Talvez alguém está querendo melhorar, talvez alguém está querendo aprimorar o relacionamento com o Senhor, e a esses eu rogo agora, ó Deus, ajuda
Eu quero melhorar o meu relacionamento com o Senhor. Eu quero, ó Deus, ver essa igreja, esse povo melhorando, aperfeiçoando, aprimorando o relacionamento com o Senhor. Sendo assim, ó Deus, nos ajuda, em nome de Jesus, a melhorarmos nosso relacionamento contigo através da oração. Não é a quantidade da oração, não é a forma como nós vamos nos apresentar, nos expressar a Ti, mas é a vontade e ao desejo de sermos mais próximos e íntimos do Senhor. Assim eu te peço, ó Deus, que a nossa oração feita nesse momento seja respondida e nós, a partir desse momento, comecemos a ser pessoas mais sensíveis à Tua voz e mais dependentes do Senhor do que nunca. Eu oro em nome de Jesus. E você que está conosco nessa conversa diz: Amém, Jesus.